Aqui é um exemplo da justiça brasileira que adora um ladrão. Aquele ali estava preso porque ele é ladrão. Mas no dia das mães, ele recebeu essa famigerada saidinha temporária. E ele saiu na saidinha temporária do Dia das Mães. Por quê? Porque a justiça brasileira o colocou na rua. Primeira coisa que ele faz, ele se aproxima de uma moça. Uma moça que tem 16 anos de idade, mas ela tem uma idade mental de uma pessoa muito mais jovem, como se fosse uma criança. O que aconteceu? Ele que teve o direito à saidinha temporária, não voltou para a cadeia. Ele iludiu essa garota com conversa afiada e levou a garota para morar com ele num container. A garota está desaparecida, família busca, põe cartaz, vai por todos os lados aqui em São Paulo, 5 meses, e ninguém tem notícia da menina. Até que um dia, uma senhora foi na delegacia dar uma queixa de que roubaram 4 filhotinhos de cachorro, que ela lá no quintal dessa senhora. A polícia foi, não sei o que, roda daqui, encontra a menina que roubou. A menina que roubou é aquele iludiu. Ele que foi colocado na rua pela justiça brasileira. A polícia vai, pega a menina, obviamente devolve para a mãe, até porque, né, ela tem uma questão, né, cerebral. E ele foi, a polícia procura dali, procura dacolá e acaba o prendendo. A questão é, não há mais como os policiais aguentarem prender esses caras e a justiça mandar soltar. E a mocinha que ele levou ainda agora está suspeita de estar grávida. É possível? Põe no Cidade. Quem passou pelos 45 dias vivendo dentro deste container e 5 meses como desaparecida tem 16 anos. Mas de acordo com os laudos que a mãe apresentou para a polícia, ela pensa e age como uma criança de 8 anos e não pode responder pelos próprios atos. O local é escuro, quente, muito abafado. Apenas com a luz do nosso equipamento para tentar mostrar aqui dentro e o que essa garota passava para viver aqui. O espaço é tão reduzido, para a gente ter uma ideia, que tem no máximo 2 metros por 3. A altura não passa de 2, aliás, deve ser menos que 2 metros. Eu tenho 1,75 aproximadamente. A chapa de aço deixa tudo isso aqui tão quente. O único local que melhora um pouco para a respiração, para a entrada de ar no container, é esse buraco, esse espaço aqui na chapa de aço, onde foi colocado este pedaço de papelão. Aqui, tudo é muito reduzido em relação a espaço. São apenas poucos passos que são possíveis de dar aqui. A cama foi colocada, segundo o dono do container, teria sido uma doação, porque nesse espaço anteriormente ele usava para guardar mesas e cadeiras. O improviso por aqui, toda a situação delicada que essa menina vivia ao lado deste criminoso, olha a que ponto chegou. Blocos foram colocados aqui no improviso para que essa cama coubesse nesse único espaço dentro deste container. O meu filho de 18 anos pegou e me acordou chorando. Mãe, a Guigui. Daí eu falei, o que foi? Ele falou, a Guigui sumiu. Eu comecei a rondar, procurei todo mundo da minha família para nós poder procurar ela. E o pior, a menina estava o tempo todo na companhia deste criminoso, Danilo, de 21 anos.
O bandido teria aliciado e iludido a garota. Eu conheço ela há 10 anos. Você sabia então que ela tinha problema mental? Não sabia, não. Tem os laudos tudinho aí para quem quiser ver. Tá tudinho lá falando o problema que ela tem. Ela tem problema, você vê uma pessoa normal, mas o problema dela é na cabeça. O que ela fazer agora, amanhã você vai perguntar, ela esquece de tudo, ela não lembra de mais nada, entendeu? E ele sabia de tudo, todos os problemas que minha filha tem. E ainda, existe a suspeita de que a garota esteja grávida. Danilo agora vai responder por estupro de vulnerável. Ela é menor, sabia disso? Sabia, senhor, mas eu não estuprei ela, não. Mas você sabia que ela também era menor de idade? Sabia. E por que você saiu com ela? Só nós namorar junto. A mãe falou que não. A mãe autorizou sim. Em maio de 2015, Danilo, com autorização da Justiça, teve direito a sair do sistema penitenciário para o Dia das Mães. Ele, que já respondia pelo crime de roubo depois de um assalto, saiu da cadeia e não voltou mais. Passou a ser considerado foragido da Justiça. Mais do que isso, passou a cometer novos crimes. Já nas ruas, o Danilo voltou para o mesmo bairro onde ele morava e ele era vizinho da vítima. A partir daí, ele pegou essa garota, saiu do bairro e a mãe da menina, que ficou sem notícias da filha, fez um primeiro boletim de ocorrência e começou desesperadamente a procurar por notícias da filha. Num determinado momento, a mãe do Danilo fez contato com a mãe da garota e disse que o filho estava com a menina, que ela estava bem, mas que ele não ia passar o endereço de onde os dois estavam. Danilo e essa garota, considerada uma criança, teriam ficado pelo menos 4 meses morando nas ruas aqui em Santo André. Chegaram a dormir em uma churrascaria que fica próximo aqui a este local. Até que o dono deste terreno viu esses dois, se comoveu de ver os dois na rua, disse para a polícia que não sabia que ele era um foragido da justiça e que ela tinha um problema psiquiátrico e ofereceu então o container para que os dois passassem a morar. Aqui eles ficaram pelo menos 1 mês e meio. A mãe colou cartazes com as fotos da filha e de Danilo por todos os pontos possíveis do bairro. A mãe dele e os irmãos dele passavam perto de mim tirando sarro da minha cara. Tipo, mais uma vez nós conseguimos o que nós queríamos, né? Daí tá, eu fiquei esse tempo todo só procurando, fiz cartaz, mandei pra internet tudo e nada de achar. Daí peguei, entreguei na mão de Deus. O dono do container disse que o espaço estava quase sem uso, mas teria ficado comovido por ver os dois vivendo nas ruas e resolveu ajudar como pôde. Então estava muito frio e eu fiquei assim, como eu já conhecia ele, né, de limpar o nosso quintal, eu me comovi e falei, quer ficar, tem um lugarzinho para poder ficar, pra vocês não ficar no frio. Coloquei cama, arrumei uma geladeira, entendeu? Assim, para deixar a pessoa bem acomodada, mas jamais imaginava tudo isso, nunca passava pela minha cabeça. O caso só foi descoberto depois do sumiço desse cachorro, que era considerado o animal de estimação do Danilo e da garota. Ela teria ficado muito triste depois do sumiço deste animal. Os moradores aqui da região achavam normal o casal porque a rotina deles era muito parecida com a de qualquer outro casal. Ele saía para trabalhar, ela ficava aqui, andava por todo o bairro e com a tristeza dela por conta do sumiço desse animal, eles fizeram esse panfleto, ele sendo foragido da justiça, mas com o nome dele aqui no cartaz. Só que depois disso, aqui no bairro mesmo, ela viu uma senhora de 88 anos com 4 filhotinhos de cachorro. Ela foi até a casa dessa senhora e pediu um cachorrinho. Mas a senhora teria explicado que ainda era necessário o desmame dos animais para que ela pudesse ou não ter um desses cachorros. A menina, dias depois,
foi até a casa da senhora e furtou os 4 filhotinhos e trouxe aqui para o container. Só que a dona desses animais procurou a polícia, denunciou o furto e foi exatamente por conta dessa denúncia que a polícia conseguiu localizar aqui a garota e o Danilo. Com o trabalho de investigação, os cachorros foram devolvidos para a dona, como mostra este vídeo. A menina foi devolvida para a mãe. Foi aonde que nós encontramos junto com o Conselho Tutelar e com a polícia. Daí agora tá na beça. E Jesus trabalhando no restante. E Danilo deu trabalho para ser preso. Tentou fugir. Estavam realmente seguindo sentido São Bernardo do Campo para uma reunião e aí foi coincidência. Nós avistamos ele vindo de longe, correndo, e aí logo mais atrás estava o policial também correndo atrás dele, que o de trás eu conhecia. Foi aí que o meu parceiro falou, está correndo atrás do vagabundo ali, é ladrão. Então vamos abordar. Nós abordamos junto com o pessoal da Civil e aí deu tudo certo. Mas Danilo voltou para a cadeia. Mesmo que ele alegue que não sabia desse retardo mental da garota, não o exime de culpa, de responsabilidade, né? Porque a garota com esse problema mental, ela não pode se autodeterminar. Então essa situação é que dá uma implicação para ele, para o agressor. Então ele acaba praticando o delito de estupro de vulnerável. A garota vai precisar de acompanhamento psicológico, tenta superar os traumas e voltar a viver em família. Mas daí ele mexeu aonde me doeu mais, foi nos meus filhos, foi na minha filha de 16 anos. E deixa eu dizer uma coisa. Eu falei aqui ainda há pouco que a justiça brasileira, né, solta um sujeito desse. E no caso anterior, que era um estelionatário, passou para trás a moça em 100 mil reais e a justiça brasileira diz que ele não representa nenhum perigo à sociedade. Eis que eu recebi no meu Instagram, marcelorezende.oficial, uma observação da advogada Rafaela Viana 3, é assim que se identifica lá, Rafaela Viana 3, e no Marcelo Rezende Oficial no meu Instagram, ela manda e diz assim: Marcelo, eu discordo de você, que até aí está tudo certo, eu sou advogado, o problema não é da justiça, o problema é da lei. E eu vou dizer o seguinte, não só para a Rafaela, mas de uma maneira geral, que é muito simples. O problema não é da lei, o problema é da interpretação de cada juiz. E é o que eu conto sempre. No caso do goleiro Bruno, a Elisa Samúdio, o corpo, não foi encontrado até agora. A testemunha inicial era um moleque que depois deu para trás. Ok. Até o momento do julgamento, ele ficou preso numa preventiva direta até o julgamento e ser condenado. Um crime sem corpo, que a lei admite hoje. Ok? Aqui, isso foi em Minas Gerais. Recorreu ao Tribunal de Justiça, aos desembargadores, e os desembargadores decidiram na Câmara, que são 3 embargadores, mantê-lo na cadeia. Ponto. Aqui em São Paulo, no caso da Mércia Nagajima, né? Lembra daquele Misael que foi PM? O corpo aparece, as provas são evidentes que ele é quem matou, tem tudo lá, impressão digital, tudo. E aqui no tribunal, a Câmara de Recurso, né, a Câmara Criminal era mais liberal. E o crime com corpo deixou o Misael solto a um ponto que no momento ele fugiu. É o mesmo caso, 2 assassinatos de 2 mulheres, uma sem corpo e, portanto, sem a principal evidência, né? E aqui, o cara fica preso. Aqui, os 2 vinham ficar presos. Aqui, resumo, tem
corpo, tem tudo determinado e a justiça solta num grau de recurso. Portanto, Rafaela Viana 3, a nossa advogada que entrou no Marcelo Rezende Oficial, e eu agradeço ter colocado a discussão, o que acontece é que cada coisa, a lei é a interpretação de cada juiz. Vou dar um exemplo facilzinho de entender. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, ministro Lewandowski, no caso Dilma, ele aceitou que ela não fosse punida sendo afastada de cargos públicos. A Constituição diz ao contrário, tanto é que ministros do próprio tribunal foram contra a decisão dele. Resumo. Mesmo Supremo Tribunal, Alta Corte, mesma lei, juízes com interpretação diferente. Esse é o grande problema.